Vasco busca reforços e aguarda o aval da 777. Quem assumirá o lugar de Thiago Nunes no Botafogo? E o Felipe Melo, que se irritou na coletiva pós-jogo. Fala, galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo na manhã desta sexta-feira, é claro, trazendo as últimas notícias e informações do futebol para deixar você bem informado e bem atualizado sobre os assuntos. Mas antes, é claro, eu peço humildemente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada. Lembrando que a sua inscrição ajuda muito o nosso trabalho e o crescimento do nosso canal. Estamos em busca da marca dos 110 mil inscritos e eu agradeço demais a sua moral e aqui a sua inscrição. Também peço o seu like, é muito importante também para o nosso trabalho. O seu like faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para as notícias do futebol e acaba recomendando os nossos vídeos para muitos apaixonados pelo esporte. Bom, se inscreveu, deixou o seu like, sem enrolação, vamos às informações, às notícias de hoje. É uma importante notícia sobre a chegada do Vasco no Espírito Santo, né, para a partida em Cariacica, mas o Vasco vai se hospedar no Hotel Sheraton em Vitória, no Espírito Santo, e a torcida do Vasco está realizando uma grande mobilização para a recepção dos jogadores. E é claro, aqui no BTB Esportes você vai acompanhar na íntegra a cobertura da chegada dos jogadores ali no hotel. Então você, torcedor do Vasco, Espírito Santo, você que mora aqui no Rio de Janeiro ou de alguma parte do mundo, do Brasil, você pode acompanhar. Claro, nós vamos ter aquela live raiz com resenha, notícia, informação e, acima de tudo, a chegada, a recepção dos jogadores, a festa dos torcedores ali no hotel em Vitória, no Espírito Santo. Bom, galera, passando aqui essa informação da chegada dos jogadores em Espírito Santo, falar também sobre a partida de amanhã contra o Volta Redonda no estádio Kleber de Andrade, às 5h30 da tarde, né? Uma das mudanças para o elenco é sobre a lateral direita. Com o terceiro cartão amarelo, Paulo Henrique está suspenso para essa partida. Então o técnico Ramon Dias tem a opção da lateral direita com Puma Rodrigues ou Robert Rojas. E eu quero perguntar a você, torcedor, justamente sobre isso. Quem você colocaria para ser titular nesta partida que vale classificação para as quartas de final do Campeonato Carioca? Puma Rodrigues ou Robert Rojas? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber e interagir com você também. Agora, falar sobre o mercado da bola. O Vasco busca 2 reforços e o aval da 777. Informação que veio da Rádio Itatiaia é o seguinte: o Vasco tem cerca de 2 semanas para fechar o primeiro ciclo de contratações da temporada. Com o fechamento da janela de transferência no dia 7 de março, a diretoria espera contar com mais 2 reforços a pedido de Ramon Dias. Entre os alvos do Cruz Maltino estão um jogador que atue como primeiro volante e um centroavante. É claro que nós já estamos apurando os nomes, né, que o técnico Ramon Dias pede para essas posições, tanto de centroavante como também como primeiro volante. Mesmo com as chegadas de Pablo Galdames e Juan Sforza, além da renovação de Zé Gabriel, a comissão técnica quer mais um jogador para a posição. E a direção de futebol espera o aval da 777 para abrir conversas e oficializar a proposta por alguns desses atletas. Os valores para começarem as tratativas já foram apresentados. Esta será uma última cartada do Vasco na primeira janela de transferências. A comissão técnica entende, inclusive em relação a ter uma sombra de Verratti, né, um centroavante para disputar ali posição com Verratti, ou até por conta de alguma lesão ou suspensão, o Vasco ter um centroavante, ter um jogador de ofício, esta será a última cartada. E a comissão entende que o jovem Ryan, apesar de promissor, não pode ter responsabilidade de ser o sucessor direto do Verratti. Inclusive, galera, até quero colocar aqui também uma enquete, ou para você deixar aqui no chat, o que você acharia, por exemplo, do Michael Santos, né, o jogador que o Vasco
teve ali como alvo na janela passada, era um dos artilheiros do campeonato argentino, que por ele não ter vindo para o Vasco optou, teve a opção do Verratti. Tem essa opção também, tem outros atacantes, tem outros centroavantes que pode ter aí na mesa do Vasco. Quero que você deixe aqui nos comentários em relação a algum nome, né? Vamos ajudar aí o técnico Ramon Dias, vamos ajudar aí o Alexandre Matos a contratar. Haja vista, né, o torcedor do Vasco tem aí nos comentários, eu vejo na internet, o melhor, né, na contratação. Então coloque aí, inclusive a galera invadiu o perfil do Giroud, né, essa semana, do francês. Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião em relação a isso. Bom, galera, saindo aqui em relação às notícias do Vasco, falar sobre o Botafogo. O Textor esteve muito irritado e é o que levou ele a tomar essa decisão em relação à demissão do técnico Thiago Nunes. Thiago Nunes não foi demitido do Botafogo necessariamente por causa do empate em 1-1 contra o Aurora. Na última quarta-feira, pela segunda fase da Conmebol Libertadores, a decisão tomada na manhã de ontem foi gerada por uma sucessão de fatores e resultados que em Cochabamba pode ter sido visto como um estopim da situação. A decisão do Textor, né, juntamente ali com a diretoria, com o André Mazzuco, na demissão do Thiago Nunes, foi mais em relação da postura do time, principalmente no segundo tempo, aonde o time faz um gol e recua, né? O técnico Thiago Nunes deixava ali o time muito recuado. E o Textor, por sua vez, estava irritado porque queria ver a postura do Botafogo mais ofensiva, mais para cima, com mais velocidade, né? Muito igual, muito semelhante à postura do Botafogo no primeiro turno do ano passado. E nós estávamos aqui falando bastante sobre isso, cobrando essa postura. O Botafogo tem elenco, tem capacidade, tem bons jogadores, embora tenha aí a questão da lesão do Luiz Henrique, do Jefinho, mas daqui a pouco o técnico, né, que vai chegar vai poder contar com esses jogadores que foram contratados nessa janela para o ataque. O Botafogo também reforçou a lateral direita com o Damian Soares, tem o Matheus Ponte, né, tem ali a zaga, Alexander Barbosa, o próprio Lucas Alter, o Bastos, o Pablo, que veio emprestado pelo Flamengo. O Botafogo tem um elenco qualificado. Ainda tem que resolver mais a questão ali também da lateral esquerda. Mas o técnico que chegar agora, né? Quem pode assumir? Quem deve assumir o comando? Essa informação nós vamos trazer para você. Agora o Botafogo deve buscar um técnico mais experiente, com mais nome, depois da demissão do Thiago Nunes. Informou inclusive o jornalista Wellington Arruda, na transmissão, né, no seu canal Panorama Botafoguense, que ainda segundo ele, os nomes de Jorge Sampaoli e principalmente Carlos Carvalhal são alguns dos que agradam internamente o Botafogo. A diretoria alvinegra, no entanto, ainda não tem negociações abertas. Inclusive, deixa aqui nos comentários, você torcedor botafoguense ou você que gosta do futebol, qual seria um nome ideal? Qual uma característica de um técnico que te agrade para assumir esse elenco do Botafogo, principalmente agora? O Botafogo tem um jogo importante aqui na volta contra o Aurora na próxima quarta-feira aqui no estádio Newton Santos para decidir, né, a classificação para a próxima fase da pré-Libertadores. Então precisa de um técnico com características ofensivas, que gosta de colocar o time para frente. Bom, ainda falando sobre o Botafogo, notícia que nós trouxemos ontem, né, em relação ao mercado da bola, o Botafogo concluiu na manhã da última quinta-feira a venda definitiva do atleta Vitor Sá para o Krasnodar da Rússia. Com a negociação, o Glorioso irá manter 20% dos direitos econômicos do jogador. Portanto, Vitor Sá, camisa 7, um ótimo jogador, o Botafogo acaba perdendo, né, um excelente jogador para a temporada, mas é um dinheiro que vai entrar aí nos cofres do Alvinegro. Portanto, o Vitor Sá será jogador do Krasnodar da Rússia nesta temporada. O Botafogo ainda mantém 20% dos direitos econômicos do ponta, do atacante. Bom, galera,
Saindo aqui das notícias do glorioso do Botafogo, falar um pouco também sobre o Fluminense, que ontem teve a primeira partida da final da Recopa Sul-Americana diante da LDU, né, lá na altitude, e sofreu ali um gol final do segundo tempo, no final da partida, onde foi muito questionada a arbitragem, principalmente pelo técnico Fernando Diniz, pelo próprio Lelê, né, que deu ali a sua declaração para o nosso amigo Cícero da ESPN no final do jogo, e também o Felipe Melo, que se irritou bastante. Vamos aqui às aspas, né, primeiramente, do técnico Fernando Diniz. Ele diz o seguinte na coletiva: infelizmente, o jogo foi manchado por um erro nocivo da arbitragem. Medidas precisam ser tomadas porque não pode ficar assim. O lance do pênalti não tem interpretação. O julgado acharam uma falta no lance do gol da LDU que ninguém tinha reclamado. E o impedimento depende muito, mas até aí tudo bem, é interpretação. O pênalti não tem interpretação. Vai aqui nosso repúdio. Temos muitas famílias envolvidas. No futebol, o melhor tem que vencer sem influência da arbitragem. E hoje houve clara influência da arbitragem. Outro que ficou muito irritado, sobrou até para a imprensa, né? Foi o Felipe Melo na coletiva. Ele falou o seguinte: vai ficar por isso mesmo? Ninguém vai fazer pergunta? Ninguém vai contestar? Isso é complicado, gente. Ninguém viu o que aconteceu? Pelo amor de Deus, né? Somos profissionais, pais de família, foram 6 horas de viagem. Isso aqui é a minha vida. Isso aqui é a nossa vida. Ninguém vai falar nada? Felipe Melo ali irritado até com a imprensa, em questão de não ter algum tipo de questionamento em relação à arbitragem de ontem, a partida entre LDU e Fluminense no estádio Casablanca. Bom, Fluminense agora tem pela frente o desafio aqui no Maracanã na próxima semana. É claro que aqui, diante da torcida, do apoio da torcida do Fluminense, tem total condição de virar esse jogo, de virar essa partida. E é claro, né, a gente fica aqui também pedindo uma arbitragem justa. De fato, até concordo com o Fernando Diniz, a arbitragem não pode ser protagonista numa partida. Quem é protagonista é os jogadores, é a torcida que faz ali a grande festa. Então, esperamos um jogo justo e que vença de fato por mérito em campo, né? Em campo, porque trata-se da Recopa Sul-Americana. E conversando até com muitos torcedores do Fluminense, até ontem ali nas Laranjeiras, muitos estão de fato querendo espantar de vez, né, esse fantasma aí da LDU, principalmente em relação ao que aconteceu em 2008 na Libertadores, em 2009 na Copa Sul-Americana. Bom, saindo aqui da informação do Fluminense, falar sobre o Flamengo, para a gente concluir aqui o nosso giro de notícias, em relação a valores. E uma declaração do presidente Rodolfo Landim, ele diz: olha, o céu é o limite em relação às finanças do clube. O Flamengo tem um aumento de 23% no faturamento com patrocínio no uniforme em relação a 2023. No ano passado, o rubro-negro arrecadou cerca de 170 milhões. Em 2024, já tem mais de 210 milhões garantidos. O valor ainda pode aumentar, já que o contrato com o BRB é trimestral. Além disso, há um espaço disponível no meião. E o presidente Rodolfo Landim afirma que o céu é o limite em relação às finanças do clube. Essa é a informação do All Sport. Essa semana nós trouxemos aqui, inclusive num vídeo, toda a lista, né, dos patrocinadores da camisa do Flamengo, os valores em geral. Você pode acompanhar aqui em relação a essa informação nos vídeos anteriores. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias. Lembrando que à tarde nós vamos ter a nossa transmissão com a recepção e a chegada dos jogadores do Vasco no Hotel Sheraton, no Espírito Santo, na capital Vitória. Você vai acompanhar tudo aqui, por isso ative o sino das notificações da opção todas. Não esqueça, não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, ative o sino. Lembrando sempre, BTB Esportes em todos os lugares. Tamo junto, valeu, até a próxima. Valeu, galera, tamo junto.